Quando um milionário árabe entrou em pânico numa reunião de negócios sem conseguir se comunicar, ninguém imaginou que a faxineira humilde seria quem mudaria tudo para sempre. O salão principal da Corporação Meridiano Dourado brilhava sob as luzes cristalinas do 25º andar. Aquela manhã seria diferente de todas as outras que Mansur já havia vivenciado em seus 40 e poucos anos como empresário. Ele ajustou o terno impecável enquanto caminhava pelos corredores de mármore, seus passos ecoando uma confiança que por dentro começava a desmoronar. Mansur al-Rashid não era apenas mais um empresário. Ele havia construído um império que se estendia do Oriente Médio até o coração do Brasil. Petróleo, tecnologia, imóveis. Seu nome estava gravado em ouro nos maiores negócios internacionais. Mas naquela manhã, enquanto se dirigia para a reunião mais importante de sua carreira, uma angústia crescia em seu peito. Senhor al-Rashid, os executivos da Indústrias Platina já estão na sala de conferências, informou Beatriz, sua secretária particular, com um sorriso que tentava disfarçar a própria ansiedade. Ela sabia que aquela reunião definiria o futuro não apenas da empresa, mas de centenas de famílias que dependiam daqueles empregos. O negócio em questão era monumental, uma fusão de 300 milhões de dólares que transformaria ambas as corporações numa gigante mundial. Mansur havia trabalhado meses para chegar até ali, mas um detalhe crucial o aterrorizava. O intérprete que sempre o acompanhava havia sofrido um acidente grave na madrugada anterior. Mansur dominava perfeitamente sua língua nativa e tinha conhecimentos básicos de inglês, mas as nuances jurídicas e técnicas em português brasileiro eram um labirinto incompreensível para ele. Cada palavra mal interpretada poderia custar milhões. Cada pausa hesitante poderia ser vista como fraqueza pelos brasileiros, conhecidos por sua perspicácia nos negócios. Eles não podem saber que estou perdido, murmurou para si mesmo, enquanto respirava fundo antes de abrir as portas duplas da sala de conferências. A sala estava repleta dos mais importantes executivos do país. Roberto Carvalho, o CEO da Indústrias Platina, era conhecido por sua impaciência e precisão cirúrgica nos negócios. Ao seu lado, Fernanda Moraes, a diretora jurídica, folheava contratos que pareciam ter o peso do destino. Outros rostos sérios observavam cada movimento de Mansur, como predadores analisando sua presa. Senhor al-Rashid, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Roberto, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Esperamos que esta parceria seja o início de uma nova era para ambas as empresas. Mansur apertou a mão firmemente, forçando um sorriso confiante. O prazer é meu, respondeu em português hesitante, cada palavra uma batalha silenciosa. A reunião começou de forma protocolar, mas logo se intensificou. Os brasileiros falavam rapidamente, usando expressões idiomáticas que faziam o coração de Mansur acelerar. Ele tentava acompanhar, mas as palavras se embaralhavam em sua mente como um quebra-cabeça impossível. Sobre a cláusula de rescisão antecipada, disse Fernanda, apontando para documentos repletos de termos técnicos. Precisamos definir os parâmetros de indenização caso haja descumprimento dos acordos ambientais. Mansur sentiu o suor frio escorrer por sua testa. Aquelas palavras poderiam significar a diferença entre o sucesso e a ruína completa. Ele murmurou algo incompreensível, esperando que seu tom de voz transmitisse concordância. Desculpe, não entendi, disse Roberto, franzindo a testa. Poderia repetir sua posição sobre esse ponto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mansur sentia os olhares de todos os presentes perfurando sua alma. Sua reputação de empresário implacável estava desmoronando diante de seus próprios olhos. As mãos tremiam levemente enquanto tentava formular uma resposta coerente. Eu preciso de um momento, conseguiu dizer, sua voz falhando pela primeira vez em décadas de negociações. Foi então que a porta lateral da sala se abriu discretamente. Geisa Silva, uma mulher de meia idade com uniforme de limpeza, entrou carregando produtos de higienização. Ela havia trabalhado naquele prédio por mais de uma década, sempre invisível aos olhos dos poderosos que tomavam decisões milionárias sobre sua cabeça. Geisa observou a cena com olhos experientes. Trabalhava limpando escritórios desde jovem,
e havia aprendido a ler as expressões humanas como poucos. Viu o desespero nos olhos de Mansur, reconheceu o constrangimento que ele tentava esconder e algo em seu coração se moveu. Com licença, disse ela suavemente, dirigindo-se aos executivos em português claro. Percebi que há uma dificuldade de comunicação. Posso ser útil de alguma forma? Roberto Carvalho a olhou com surpresa e certa irritação. Não creio que seja apropriado interromper uma reunião empresarial desta importância. Mas Mansur, no desespero de um homem prestes a perder tudo, voltou-se para Geisa com uma esperança que não conseguia disfarçar. Havia algo na voz dela, uma doçura genuína que contrastava com a frieza corporativa que o cercava. Geisa, então, fez algo que ninguém esperava. Dirigiu-se a Mansur em sua língua nativa, com pronúncia perfeita. Senhor Mansur, posso ver que está enfrentando dificuldades. Precisa de ajuda? O choque na sala foi instantâneo. Mansur arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Uma faxineira humilde falando seu idioma nativo com perfeição? Roberto e Fernanda se entreolharam, completamente perdidos. Você fala minha língua? Perguntou Mansur, sua voz tremendo de emoção e incredulidade. Geisa sorriu gentilmente. Falo árabe, português, inglês e francês. Trabalhei como intérprete antes da vida me levar por outros caminhos. A revelação atingiu a sala como um raio. Ali estava uma mulher que todos ignoravam diariamente, tratada como invisível, revelando conhecimentos que poderiam salvar o negócio mais importante da carreira de Mansur. Roberto, tentando manter a compostura, interveio. Isso é bastante irregular. Não podemos permitir que funcionários da limpeza participem de reuniões confidenciais. Mas Mansur, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, sorriu genuinamente. Na verdade, disse ele, agora alternando entre português hesitante e sua língua materna, acho que encontramos nossa solução. Geisa olhou para o empresário nos olhos e viu algo além da riqueza e do poder. Viu um homem humano, vulnerável, que precisava de ajuda. Senhor Mansur, se me permitir, posso traduzir com precisão tudo o que precisar. Minha palavra é minha honra. O destino de centenas de milhões de dólares e milhares de empregos agora dependia da decisão de confiar numa mulher que a sociedade havia ensinado a todos a ignorar. Mansur fechou os olhos por um momento, sentindo o peso do mundo em seus ombros, e tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o coração de todos os presentes. A atmosfera na sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado havia mudado completamente. O que começara como uma reunião de negócios rotineira transformara-se numa situação que nenhum dos presentes poderia ter imaginado. Mansur al-Rashid, o poderoso empresário que controlava milhões ao redor do mundo, olhava para Geisa Silva como se estivesse vendo um milagre diante de seus olhos. Roberto Carvalho, CEO da Indústrias Platina, ajustou a gravata nervosamente. Em suas 3 décadas de carreira, jamais havia presenciado algo semelhante. Uma funcionária da limpeza interrompendo a reunião mais importante do ano, e ainda por cima, revelando conhecimentos linguísticos que poderiam salvar ou destruir o negócio de 300 milhões de dólares. Isso é absolutamente inaceitável, murmurou Fernanda Moraes, a diretora jurídica, fechando os contratos com força excessiva. Não podemos permitir que informações confidenciais sejam expostas a pessoas não autorizadas. Mas Geisa permanecia serena, suas mãos ainda segurando discretamente os produtos de limpeza. Havia uma dignidade em sua postura, que contrastava com a agitação crescente dos executivos. Ela observava Mansur com compaixão genuína, reconhecendo nele não o milionário temido pelos concorrentes, mas simplesmente um homem em apuros. Senhor Roberto, disse Mansur, lutando para encontrar as palavras certas em português. Esta senhora pode ser nossa salvação. Sem comunicação adequada, este negócio não acontecerá. A tensão na sala era palpável. Os outros executivos da Indústrias Platina sussurravam entre si, claramente desconfortáveis com o rumo inesperado dos acontecimentos. Alguns olhavam para seus relógios, outros mexiam nos telefones, todos demonstrando a impaciência típica do mundo corporativo.
Geisa respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria o destino de todos ali presentes. Posso explicar para todos vocês como aprendi a falar árabe, disse ela, sua voz carregada de uma emoção contida que fez o ambiente inteiro silenciar. Há muito tempo, trabalhei como intérprete voluntária numa organização humanitária aqui no Brasil. Ajudávamos refugiados árabes que chegavam ao país fugindo de conflitos em suas terras natais. Mansur sentiu seu coração acelerar. Havia algo na forma como Geisa falava que despertava memórias antigas, fragmentos de um passado que ele tentara esquecer. Durante anos, continuou Geisa, dediquei meu tempo livre a aprender idiomas para ajudar essas famílias. Elas chegavam aqui perdidas, sem documentos, sem dinheiro, sem esperança. A única coisa que eu podia oferecer era minha voz, minha capacidade de traduzir não apenas palavras, mas sonhos e lágrimas. Roberto e Fernanda se entreolharam, claramente tocados pela sinceridade das palavras de Geisa, mas ainda hesitantes sobre a irregularidade da situação. Uma família em particular, prosseguiu Geisa, olhando diretamente para Mansur, marcou profundamente minha vida. Era composta por um pai, uma mãe e um garotinho de apenas 10 anos. Eles haviam perdido tudo numa guerra terrível e chegaram ao Brasil com apenas as roupas do corpo. Mansur sentiu suas pernas fraquejarem. Memórias que havia enterrado profundamente começaram a emergir como ondas violentas em sua mente. Sua respiração tornou-se irregular e ele precisou se apoiar na mesa para não desabar. O menino, disse Geisa, sua voz agora embargada pela emoção. Era a criança mais inteligente que já conheci. Aprendeu português em poucos meses, ajudava os pais com traduções, sonhava em se tornar empresário para ajudar outros refugiados. Seu nome era Mansur, completou o empresário, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Seu nome era Mansur al-Rashid. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto deixou cair a caneta que segurava. Fernanda arregalou os olhos, incapaz de processar o que estava testemunhando. Os outros executivos ficaram paralisados, como se o tempo tivesse parado naquela sala. Geisa também estava chorando agora. Você é o pequeno Mansur? O garoto que prometeu que um dia voltaria para me agradecer por ter ajudado sua família? Mansur não conseguia mais segurar as emoções. Décadas de sucesso, poder e riqueza desmoronaram diante daquela mulher humilde que havia sido seu anjo da guarda quando ele mais precisara. Geisa, você me ensinou as primeiras palavras em português. Você foi quem me deu esperança quando achava que o mundo havia acabado. A revelação atingiu todos os presentes como um terremoto emocional. Roberto, homem conhecido por sua frieza nos negócios, sentiu os olhos marejarem. Fernanda levou as mãos ao peito, profundamente tocada pela reviravolta impossível que estava presenciando. Meus pais, disse Mansur, sua voz quebrada pela emoção, falaram de você até o último dia de suas vidas. Eles nunca esqueceram a brasileira de coração dourado que nos acolheu quando todos nos viraram as costas. Geisa aproximou-se lentamente de Mansur, seus passos hesitantes como se temesse que tudo fosse apenas um sonho cruel. Procurei por vocês durante anos, confessou ela. Quando sua família conseguiu os documentos e se mudou, perdi o contato. Nunca soube o que aconteceu com vocês. Conseguimos reconstruir nossas vidas graças a você, disse Mansur, agora de pé, encarando a mulher que havia mudado seu destino. Você não apenas nos ensinou o idioma, mas nos deu dignidade quando todos nos tratavam como estranhos indesejados. Roberto pigarreou, claramente emocionado, mas ainda tentando manter o controle da situação. Isso é extraordinário, mas precisamos decidir como proceder com a reunião. Mansur enxugou as lágrimas e olhou para todos os presentes com uma determinação renovada. Não há nada para decidir. Se há alguém em quem confio plenamente neste mundo, é Geisa Silva. Ela será nossa intérprete oficial para esta negociação. Mas, senhor, protestou Fernanda, ela não tem certificação profissional, não conhece os termos jurídicos específicos. Geisa ergueu a mão delicadamente, interrompendo a objeção. Com todo respeito, senhora. Trabalhei como intérprete jurídica durante 15 anos antes de... Bem,
antes de circunstâncias pessoais me levarem a outros caminhos. Conheço cada termo técnico, cada nuance legal que será discutida aqui hoje. A sala mergulhou novamente em silêncio, todos processando mais uma revelação surpreendente. Geisa não era apenas uma faxineira com conhecimentos linguísticos excepcionais. Ela era uma profissional altamente qualificada que a vida havia colocado numa posição inferior às suas verdadeiras capacidades. Por que não mencionou isso antes? Perguntou Roberto, claramente impressionado. Geisa sorriu com uma mistura de tristeza e dignidade. Porque quando você trabalha limpando escritórios, as pessoas não perguntam sobre seu passado. Elas simplesmente assumem que você sempre foi invisível e sempre será. Mansur fechou os olhos, sentindo o peso das próprias palavras de Geisa. Quantas vezes ele próprio havia passado por funcionários da limpeza sem sequer cumprimentá-los? Quantos talentos ocultos existiam ao seu redor, ignorados pela arrogância do poder e da riqueza? Há algo mais que vocês precisam saber, disse Geisa, respirando fundo antes de continuar. Não trabalho aqui por acaso. Descobri que Mansur havia se tornado um empresário bem-sucedido e consegui este emprego na esperança de que um dia nossos caminhos se cruzassem novamente. O choque dessa nova revelação deixou todos boquiabertos. Roberto e Fernanda se entreolharam, completamente perdidos no emaranhado de coincidências que pareciam transcender qualquer lógica. Você sabia que eu trabalhava neste prédio? Perguntou Mansur, sua voz carregada de incredulidade. Há 3 anos, confirmou Geisa. Li sobre seus negócios numa revista. Reconheci seu nome, procurei informações e descobri que sua empresa tinha escritório aqui. Consegui o emprego de faxineira para tentar encontrá-lo, mas você sempre chegava antes de meu turno começar e saía depois que eu terminava. As lágrimas voltaram aos olhos de Mansur. 3 anos. Você trabalhou aqui por 3 anos tentando me encontrar? Todos os dias, sussurrou Geisa. Todos os dias eu limpava seu escritório esperando que nossos caminhos se cruzassem. Nunca perdi a esperança de poder vê-lo novamente e saber que conseguiu realizar seus sonhos. Roberto levantou-se da cadeira, claramente emocionado. Esta é a história mais extraordinária que já ouvi em toda a minha carreira. Senhor Al-Rashid, se essa mulher tem sua total confiança, ela tem também a nossa. Fernanda assentiu vigorosamente. Concordo plenamente. Qualquer pessoa capaz de tamanha dedicação e lealdade merece nosso respeito absoluto. Mansur olhou para Geisa com uma gratidão que transcendia palavras. Você não apenas me salvou hoje, mas está me salvando há décadas. Aceita ser nossa intérprete oficial não apenas nesta reunião, mas em todos os negócios futuros? Geisa sorriu através das lágrimas. Seria uma honra, Mansur. Uma honra poder ajudá-lo novamente. A sala inteira parecia vibrar com uma energia emocional que transformara completamente a atmosfera. O que começara como uma reunião de negócios havia se tornado um reencontro milagroso que tocaria o coração de todos os presentes para o resto de suas vidas. Mas, enquanto todos se preparavam para retomar a negociação com Geisa como intérprete, ela respirou fundo e disse: Há ainda uma coisa que preciso contar para vocês. Algo que pode mudar completamente o rumo desta reunião. O silêncio que tomou conta da sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado era quase ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos em Geisa Silva, que havia acabado de revelar que guardava mais um segredo capaz de alterar completamente o rumo daquela reunião histórica. Mansur Al-Rashid sentia o coração bater descompassado, ainda processando o milagre de ter reencontrado a mulher que salvara sua família décadas atrás. Roberto Carvalho e Fernanda Moraes permaneciam em suspense, completamente absorvidos pela reviravolta emocional que transformara uma simples negociação empresarial numa jornada de redenção humana. Os outros executivos presentes mal conseguiam disfarçar a curiosidade e o espanto diante do desenrolar dos acontecimentos. Geisa respirou profundamente, suas mãos tremendo levemente enquanto organizava os pensamentos. O que estava prestes a revelar não era apenas mais um capítulo de sua história pessoal, mas uma verdade que poderia abalar as estruturas daquele negócio milionário. Quando comecei a trabalhar neste prédio há 3 anos, iniciou ela, a voz carregada de uma emoção contida. Não foi apenas para reencontrar Mansur.
Eu descobri algo sobre a Indústrias Platina que me fez questionar se deveria ou não procurar este emprego. Roberto franziu a testa, claramente preocupado com o rumo da conversa. Do que exatamente está falando, Sra. Silva? Geisa olhou diretamente para ele, seus olhos refletindo uma dor antiga que nunca havia cicatrizado completamente. Há 15 anos, eu trabalhava como intérprete jurídica numa empresa de advocacia especializada em direitos trabalhistas. Um dos casos mais importantes que traduzi envolvia uma fábrica têxtil que explorava trabalhadores imigrantes, pagando salários abaixo do mínimo e mantendo condições desumanas de trabalho. Mansur observava atentamente, pressentindo que aquela história tocaria em algo muito mais profundo do que imaginava. A empresa responsável por aquela fábrica, continuou Geisa, sua voz ganhando força, era uma subsidiária da Indústrias Platina. O processo durou anos, mas eventualmente a justiça foi feita. A fábrica foi fechada, os trabalhadores receberam suas indenizações e reformas importantes foram implementadas. Roberto empalideceu visivelmente. Aquela era uma parte sombria da história de sua empresa, um capítulo que ele preferira esquecer. Isso foi há muito tempo, murmurou ele. Implementamos mudanças significativas em todas as nossas operações desde então. Eu sei que implementaram, disse Geisa, surpreendendo a todos. Acompanhei cada reforma, cada nova política, cada melhoria nas condições de trabalho. Não estou aqui para acusá-los do passado, mas para reconhecer a transformação genuína que presenciei. Fernanda, que havia permanecido em silêncio, inclinou-se para a frente. Como assim acompanhou nossas mudanças? O sorriso melancólico de Geisa revelou mais uma camada de sua complexa jornada. Depois que o processo foi encerrado, perdi meu emprego na advocacia. Os casos de direitos trabalhistas eram minha especialidade, mas enfrentar empresas poderosas tem suas consequências. Fui colocada numa lista negra informal, e nenhum escritório queria mais meus serviços. Mansur sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Você foi punida por fazer o que era certo? Fui, confirmou Geisa, sem amargura na voz, apenas uma aceitação serena da realidade. Mas não me arrependo. Aqueles trabalhadores tinham direitos, tinham dignidade, e alguém precisava dar voz a eles. Se o preço foi minha carreira, foi um preço que estava disposta a pagar. A revelação atingiu todos como um soco no estômago. Roberto se levantou da cadeira, claramente agitado. Senhora Silva, eu não sabia que profissionais envolvidos naquele caso haviam sofrido represálias. Isso é totalmente contrário aos valores que defendemos hoje. Senhor Roberto, disse Geisa gentilmente, não estou contando isso para criar constrangimento ou buscar compensação. Estou contando porque, durante esses 3 anos trabalhando aqui, observei de perto como a Indústrias Platina realmente mudou. Vi as iniciativas sociais, os programas de inclusão, o tratamento digno aos funcionários de todos os níveis. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala com sinceridade evidente. Vocês se tornaram um exemplo de como uma empresa pode evoluir e fazer a diferença positiva na sociedade. Foi por isso que, quando soube da possível parceria com Mansur, decidi que tinha a obrigação moral de ajudar. Mansur estava profundamente tocado. Você arriscou sua posição aqui para nos ajudar, mesmo depois de tudo que passou? Mansur, disse Geisa, voltando-se para ele com carinho maternal. Você e sua família me ensinaram que, às vezes, as maiores vitórias vêm dos momentos de maior dificuldade. Quando vocês chegaram ao Brasil como refugiados, estavam completamente perdidos. Mas em vez de se render ao desespero, vocês lutaram, trabalharam, construíram uma nova vida. As lágrimas voltaram aos olhos do empresário. E você foi nossa primeira professora de esperança. Hoje, continuou Geisa, vejo a possibilidade de 2 empresas que representam transformação e superação se unirem. Mansur, você construiu seu império sempre pensando em ajudar outros refugiados e imigrantes. Roberto, sua empresa se reinventou para ser um modelo de responsabilidade social. Esta parceria não é apenas sobre dinheiro, é sobre criar um legado de dignidade humana. Roberto olhou para Fernanda, que assentiu vigorosamente. Ambos estavam visivelmente emocionados pelas palavras de Geisa. Senhora Silva, disse Roberto, sua perspectiva sobre nossa empresa significa mais do que imagina.
Há anos tentamos reparar os erros do passado, mas nunca soubemos se realmente conseguimos. Conseguiram, afirmou Geisa com convicção. Trabalhando aqui como faxineira, tive acesso a informações que nem todos os executivos conhecem. Vi como vocês tratam os funcionários terceirizados, como respeitam os fornecedores pequenos, como investem em comunidades carentes. A transformação foi real. Mansur se aproximou de Geisa, tocando gentilmente seu braço. Há algo que preciso contar para vocês também. Quando comecei meu primeiro negócio no Brasil, não tinha capital inicial. Um investidor anônimo financiou minha primeira empresa através de uma fundação filantrópica. Roberto e Fernanda se entreolharam, já suspeitando do que viria a seguir. Descobri recentemente, prosseguiu Mansur, que essa fundação era mantida pela Indústrias Platina. Vocês financiaram meu sucesso sem saber quem eu era, simplesmente porque acreditavam no potencial de imigrantes empreendedores. O choque dessa revelação deixou todos boquiabertos. Roberto levou as mãos ao rosto, claramente emocionado. Você era o jovem empresário sírio que desenvolveu o projeto de tecnologia sustentável para a purificação de água? Era eu, confirmou Mansur. Vocês investiram $50 mil num completo desconhecido porque acreditaram numa ideia que poderia ajudar comunidades carentes. Esse investimento se multiplicou em milhares e me deu a base para construir tudo o que tenho hoje. Fernanda estava chorando abertamente agora. Isso significa que vocês dois já eram conectados por nossa empresa sem saber? Geisa sorriu através das lágrimas. O destino tem formas misteriosas de conectar pessoas que precisam se encontrar. Mansur, você me ajudou a recuperar minha fé na humanidade quando éramos jovens. A Indústrias Platina me deu uma segunda chance de propósito quando eu mais precisava. E agora, todos nós estamos aqui, prontos para construir algo muito maior do que uma simples fusão empresarial. A emoção na sala era palpável. Os executivos que haviam chegado ali para uma negociação rotineira agora testemunhavam um milagre de conexões humanas que transcendiam qualquer contrato comercial. Roberto se levantou e estendeu a mão para Geisa. Senhora Silva, gostaria de oferecer-lhe uma posição oficial como nossa diretora de Relações Interculturais. Sua experiência, seu coração e sua sabedoria são exatamente o que nossa empresa precisa para continuar evoluindo. Geisa olhou para a mão estendida, depois para Mansur, que assentiu encorajadoramente. Seria uma honra, disse ela, apertando a mão de Roberto. Mas há uma condição. Qualquer coisa, disse Roberto imediatamente. Quero que criem um programa de bolsas integrais para filhos de refugiados e imigrantes. Quero que outras crianças como Mansur tenham as oportunidades que ele conseguiu construir por conta própria. Mansur fechou os olhos, sentindo o coração explodir de orgulho e gratidão. Geisa, você nunca para de me surpreender. E eu quero ser o primeiro investidor desse programa, acrescentou ele. Vamos criar a Fundação Esperança Nova, em homenagem a todos os que nos ajudaram quando mais precisávamos. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Fernanda estava de pé, batendo palmas entusiasticamente. Roberto tinha lágrimas nos olhos, claramente tocado pela generosidade e visão dos parceiros que acabara de ganhar. Mas Geisa ergueu a mão, pedindo silêncio. Há ainda uma última coisa que vocês precisam saber antes de assinarmos qualquer acordo. Algo sobre minha família que pode mudar tudo. A tensão voltou a tomar conta da sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado. Geisa Silva havia acabado de mencionar algo sobre sua família que poderia alterar completamente o rumo daquela negociação histórica. Mansur al-Rashid, Roberto Carvalho e Fernanda Moraes permaneciam em suspense, ainda processando todas as revelações anteriores que já haviam transformado aquela manhã numa montanha-russa emocional. O silêncio se estendia enquanto Geisa organizava os pensamentos, claramente lutando com uma decisão que carregava há anos. Suas mãos tremiam levemente e pela primeira vez desde que entrara naquela sala, ela demonstrava verdadeira vulnerabilidade. O que vou contar agora, começou ela respirando fundo, é algo que mantive em segredo durante todos esses anos. Nem mesmo no trabalho humanitário com refugiados eu mencionei essa parte da minha história. Mansur se inclinou para frente, pressentindo que aquela revelação seria a mais impactante de todas. Geisa, você não precisa contar nada que a deixe desconfortável.
Ela sorriu tristemente para ele. Preciso sim. Especialmente para você, Mansur. Porque nossa conexão vai muito além do que imaginávamos. Roberto e Fernanda se entreolharam, completamente absorvidos pela intensidade emocional do momento. Os outros executivos presentes permaneciam imóveis, como se qualquer movimento pudesse quebrar o feitiço daquele reencontro extraordinário. Quando comecei a trabalhar com refugiados árabes, prosseguiu Geisa, não foi apenas por altruísmo, foi porque eu mesma sou descendente de imigrantes árabes. Meus avós paternos vieram da Síria para o Brasil na década de 50, fugindo de perseguições políticas em sua terra natal. A primeira revelação atingiu Mansur como um raio. Sua boca se abriu em surpresa absoluta. Você tem sangue sírio? Tenho, confirmou Geisa, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Meu avô se chamava Ahmad Silva. Ele adotou um sobrenome brasileiro para facilitar a integração. Minha avó era Fátima. Eles chegaram aqui com 4 filhos pequenos, incluindo meu pai, que tinha apenas 6 anos na época. Roberto estava completamente fascinado. Isso explica seu domínio perfeito do árabe e sua dedicação aos refugiados. Explica muito mais do que isso, disse Geisa, sua voz ganhando força. Meus avós passaram pelas mesmas dificuldades que a família de Mansur enfrentou décadas depois. Discriminação, dificuldades linguísticas, preconceito, luta para conseguir trabalho digno. Eles me criaram contando suas histórias, me ensinando que nossa obrigação era ajudar outros que passassem pelo mesmo sofrimento. Mansur estava visivelmente emocionado. Por isso você nos acolheu com tanto carinho. Você via sua própria família em nós. Via, confirmou Geisa, mas há mais, muito mais. Ela fez uma pausa dramática, claramente reunindo coragem para a próxima revelação. Meus avós, Ahmad e Fátima, não vieram sozinhos da Síria. Eles faziam parte de um grupo de famílias que fugiram juntas do mesmo conflito regional. Entre essas famílias, havia uma composta por um casal jovem e seu filho recém-nascido. Mansur sentiu o sangue gelar em suas veias. Alguma coisa profunda em sua memória começava a se agitar, como fragmentos de sonhos antigos tentando emergir. Essa família se chamava Al-Rashid, disse Geisa, observando a reação de choque absoluto de Mansur. O pai era Hassan Al-Rashid, engenheiro civil. A mãe era Aisha, professora de literatura. O bebê se chamava Omar. Mansur levou as mãos ao rosto, lágrimas brotando de seus olhos. Omar Al-Rashid era meu avô paterno. Hassan e Aisha eram meus bisavós. A revelação explodiu na sala como uma bomba emocional. Roberto e Fernanda se levantaram das cadeiras, completamente perdidos na magnitude daquela coincidência impossível. Os outros executivos murmuravam entre si, incrédulos diante do que estavam testemunhando. Isso significa que... tentou articular Fernanda, mas as palavras falharam. Significa que Mansur e eu somos família, completou Geisa, soluçando agora. Nossos bisavós fugiram juntos da Síria. Cresceram juntos no Brasil. Nossos avós brincaram juntos quando crianças. Mansur se levantou tremendo e caminhou em direção a Geisa. Como é possível? Como é possível que o destino nos tenha separado por décadas e depois nos reunido de forma tão milagrosa? Geisa estendeu as mãos para ele. Porque há coisas neste mundo que transcendem coincidência, primo. Há laços que nem o tempo nem a distância conseguem quebrar. Eles se abraçaram no meio da sala de conferências, 2 descendentes de refugiados sírios que haviam se reencontrado através de uma cadeia impossível de eventos. O abraço durou longos minutos, enquanto ambos choravam décadas de saudade inconsciente. Roberto enxugou os próprios olhos, profundamente tocado. Em 30 anos de carreira empresarial, jamais presenciei algo remotamente parecido com isso. Há mais, disse Geisa, ainda abraçada a Mansur. Meus avós mantiveram contato com a família Al-Rashid por alguns anos após chegarem ao Brasil. Tenho cartas, fotografias, documentos. Seu avô Omar e meu avô Ahmad eram como irmãos. Mansur se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos. Meu avô sempre falava de um amigo brasileiro da família que o ajudou nos primeiros anos. Ele mencionava Ahmad constantemente,
mas eu nunca soube o sobrenome completo. Ahmad Silva, confirmou Geisa. E Omar al-Rashid era o padrinho de casamento dos meus avós. Está nas fotografias que guardo em casa. A emoção na sala havia atingido níveis estratosféricos. Fernanda estava chorando abertamente, tocada pela profundidade daquelas conexões familiares que haviam permanecido ocultas por gerações. Geisa, disse Mansur. Agora entendo por que meus pais sempre falavam que você tinha algo especial, algo familiar. Eles sentiram inconscientemente a conexão sanguínea que nos une. E eu sempre senti que vocês eram mais do que apenas uma família que eu estava ajudando, respondeu ela. Havia uma conexão inexplicável que me fazia cuidar de vocês como se fossem minha própria família. Roberto pigarreou suavemente, tentando manter algum controle sobre a situação. Isso é absolutamente extraordinário. Mas como isso afeta nossa negociação? Mansur e Geisa se olharam e sorriram simultaneamente. Afeta tudo, disse Mansur. Esta fusão não é mais apenas um negócio. É a continuação de uma história familiar que começou há décadas na Síria. Nossos bisavós fugiram juntos buscando uma vida melhor, acrescentou Geisa. Nossos avós construíram suas vidas no Brasil side by side. Nossos pais nos criaram com os valores de trabalho duro e dignidade humana. E agora, nós estamos aqui, unindo duas empresas que representam os sonhos que nossas famílias perseguiram por gerações. Fernanda estava visivelmente emocionada. Esta é a fusão empresarial mais significativa que já participei. Não se trata apenas de números ou contratos. É sobre honrar um legado familiar. Há ainda algo mais, disse Geisa, respirando fundo. Nas cartas que meu avô trocou com Omar, há menções sobre um tesouro familiar que eles trouxeram da Síria. Mansur arregalou os olhos. O que você quer dizer com tesouro? Não era ouro ou joias, explicou Geisa. Era algo muito mais valioso. Documentos históricos, receitas tradicionais, fotografias ancestrais e, principalmente, os registros detalhados de todas as famílias sírias que emigraram juntas para o Brasil. A revelação deixou todos intrigados. Roberto se inclinou para a frente. Como assim registros de famílias? Nossos bisavós mantiveram um arquivo completo de todos os sírios que vieram para o Brasil na mesma época, explicou Geisa. Nomes, endereços, profissões, descendentes. É praticamente um censo da imigração síria dos anos 50. Mansur estava fascinado. Isso significa que existem dezenas, talvez centenas de famílias brasileiros-sírias que poderiam se beneficiar dos programas que estamos criando. Exatamente, confirmou Geisa. E há algo mais interessante ainda. Entre os nomes registrados, há várias famílias que se tornaram empresários bem-sucedidos, médicos, advogados, professores. Temos uma rede potencial enorme de pessoas que poderiam se unir aos nossos projetos sociais. Roberto estava claramente entusiasmado. Isso multiplica exponencialmente o alcance da Fundação Esperança Nova que vocês propuseram. Não apenas isso, disse Mansur, seus olhos brilhando com uma visão maior. Podemos criar a primeira rede empresarial brasileiro-árabe do país. Conectar empresários descendentes, criar oportunidades de negócios, fortalecer laços culturais. Geisa sorriu com orgulho. Nossos bisavós ficariam orgulhosos de ver como suas sementes de esperança floresceram em algo tão grandioso. Onde estão esses documentos? Perguntou Fernanda, claramente interessada nos aspectos práticos da revelação. Em casa, respondeu Geisa. Em um baú de madeira que meus avós trouxeram da Síria. Nunca abri completamente porque sempre achei que deveria esperar o momento certo, quando pudesse honrar adequadamente o legado que eles preservaram. Mansur pegou as mãos de Geisa novamente. Prima querida, acho que esse momento chegou. Vamos abrir esse baú juntos e descobrir quantas outras famílias podemos reunir e ajudar. Mas primeiro, disse Roberto, sorrindo através das lágrimas, vamos finalizar esta fusão. Não apenas como empresários, mas como uma família que está se reunindo para honrar seus ancestrais. Fernanda já estava organizando os contratos. Esta será a assinatura mais emocionante da minha carreira. Espera, disse Geisa, erguendo a mão mais uma vez. Há uma última coisa que vocês precisam saber antes de assinarmos qualquer documento. Algo que descobri nos documentos do meu avô que pode mudar nossa percepção sobre tudo isso.
A expectativa na sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado havia atingido seu ponto máximo. Geisa Silva, que já havia revelado ser prima distante de Mansur al-Rashid, agora guardava mais um segredo capaz de alterar definitivamente o destino daquela fusão empresarial histórica. Roberto Carvalho e Fernanda Moraes permaneciam em suspense absoluto, completamente absorvidos pela sequência impossível de revelações que transformara aquela manhã numa jornada emocional sem precedentes. Mansur segurava as mãos de sua prima recém-descoberta, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade sobre o que mais o destino havia preparado para aquele encontro milagroso. As lágrimas ainda brilhavam em seus olhos, reflexo da emoção avassaladora de descobrir laços familiares que transcendiam décadas de separação. Nos documentos do meu avô Ahmad, começou Geisa, sua voz carregada de uma solenidade que fez todos se inclinarem para a frente. Encontrei algo que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa história familiar e sobre o Brasil. Ela fez uma pausa, claramente organizando pensamentos sobre revelações que havia guardado por anos. Entre as cartas e fotografias, há um documento muito específico. Uma espécie de testamento moral escrito pelos patriarcas de todas as famílias sírias que emigraram juntas. Roberto franzindo a testa, intrigado. Que tipo de testamento moral? Nossos bisavós, explicou Geisa, criaram um pacto. Eles juraram que se algum dia seus descendentes se reencontrassem e tivessem condições de ajudar outros imigrantes, deveriam criar algo permanente. Algo que honrasse não apenas suas próprias lutas, mas as de todos que viriam depois deles. Mansur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles previram que nos reencontraríamos? Mais do que isso, respondeu Geisa, emocionada. Eles acreditavam que o destino eventualmente reuniria seus descendentes para cumprir uma missão maior. E deixaram instruções específicas sobre como essa missão deveria ser realizada. Fernanda estava fascinada. Que tipo de instruções? Geisa respirou fundo antes de continuar. O documento especifica que, quando descendentes prósperos de pelo menos 3 famílias diferentes se reunissem, deveriam estabelecer não apenas programas de ajuda, mas uma instituição permanente. Um centro cultural e educacional que preservasse a história da imigração árabe no Brasil e servisse como ponte entre culturas. A magnitude da visão daqueles ancestrais deixou todos impressionados. Roberto se recostou na cadeira, claramente tocado pela profundidade do planejamento geracional. Há mais, continuou Geisa. Eles especificaram que essa instituição deveria ser construída em terras que simbolizassem a união entre culturas, e deixaram pistas sobre onde essas terras estariam localizadas. Mansur estava completamente absorto. Que pistas? Segundo o documento, as terras ideais seriam aquelas que já houvessem sido tocadas pelo sofrimento e pela redenção. Lugares onde injustiças do passado pudessem ser transformadas em esperança para o futuro. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala, enquanto todos processavam o significado daquelas palavras proféticas. Roberto subitamente se endireitou, uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. As terras da antiga fábrica têxtil, aquela que foi fechada há 15 anos. Geisa olhou diretamente para ele, seus olhos brilhando com uma emoção intensa. A mesma fábrica onde trabalhei no processo jurídico. A mesma propriedade que a Indústrias Platina adquiriu para construir um centro de distribuição, mas que permaneceu abandonada todos esses anos. A conexão era tão perfeita que parecia ter sido orquestrada por forças além da compreensão humana. Fernanda levou as mãos ao peito, visivelmente emocionada. Vocês estão sugerindo, disse ela, que construamos o centro cultural exatamente no local onde trabalhadores imigrantes sofreram injustiças? Não estou sugerindo, respondeu Geisa. Estou dizendo que nossos bisavós previram exatamente isso. Eles sabiam que a verdadeira redenção viria quando seus descendentes transformassem lugares de dor em símbolos de esperança. Mansur se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Geisa, você está dizendo que há décadas nossos ancestrais planejaram que nós, especificamente nós, nos encontraríamos para cumprir essa missão? Estou dizendo que eles tinham fé no poder do destino e da justiça, respondeu ela.
E deixaram um roteiro para que, quando chegasse nossa vez, soubéssemos exatamente o que fazer. Roberto estava visivelmente emocionado. Senhora Silva, Geisa, vocês estão propondo que a Indústrias Platina doe as terras da antiga fábrica para a construção desse centro cultural? Geisa sorriu através das lágrimas. Não estou propondo nada. Estou simplesmente compartilhando a visão de homens e mulheres sábios que acreditaram que seus descendentes fariam as escolhas certas quando chegasse a hora. As terras valem milhões, murmurou Fernanda, claramente calculando os aspectos financeiros. E o que valem as almas de milhares de imigrantes que se beneficiarão desse centro? Perguntou Mansur, voltando-se para ela. O que vale a oportunidade de transformar um símbolo de exploração num farol de esperança? Roberto se levantou decidido. As terras serão doadas. Não há nem discussão sobre isso. Roberto, disse Fernanda, tentando manter a racionalidade empresarial. Isso precisa ser discutido com o Conselho de Administração. Não precisa, respondeu ele firmemente. Como CEO, tenho autonomia para decisões filantrópicas até 50 milhões de dólares. E essa decisão vale muito mais que dinheiro. Geisa estava chorando agora, tocada pela generosidade espontânea. Há ainda uma última parte do documento que preciso compartilhar. Todos se voltaram para ela novamente, preparando-se para mais uma revelação. Nossos bisavós especificaram que o Centro Cultural deveria ter um nome específico. Um nome que honrasse não apenas a união de culturas, mas a força das mulheres que seguraram suas famílias durante as maiores dificuldades. Que nome? Perguntou Mansur suavemente. Instituto Aisha Fátima, respondeu Geisa. Em homenagem às nossas bisavós que criaram filhos num país estranho, aprenderam uma língua nova, lutaram contra preconceitos e nunca perderam a dignidade ou a esperança. A emoção na sala havia atingido níveis transcendentais. Roberto estava chorando abertamente agora, tocado pela profundidade da visão daquelas mulheres corajosas. Instituto Aisha Fátima, repetiu Mansur, saboreando o nome. Será o mais belo tributo que poderíamos oferecer a elas. Fernanda, que havia permanecido focada nos aspectos práticos, subitamente sorriu. Sabem o que isso significa? Significa que vocês três são os descendentes prósperos de 3 famílias diferentes mencionadas no documento. Roberto olhou confuso. Como assim 3 famílias? Mansur e Geisa são da mesma linhagem. Não, disse Fernanda, consultando anotações que havia feito durante as revelações. Roberto, você mencionou que sua avó era síria. Lembra quando falou sobre isso durante o almoço de integração do ano passado? Roberto arregalou os olhos. Minha avó paterna, Mariam Khalil. Ela veio da Síria nos anos 50. Geisa quase desmaiou. Mariam Khalil está listada nos documentos do meu avô. Ela fazia parte do mesmo grupo de famílias. A revelação final explodiu na sala como um terremoto emocional. Roberto, Mansur e Geisa se olharam em choque absoluto, realizando que não apenas o destino havia reunido um empresário árabe e sua prima perdida, mas também um terceiro descendente daquele grupo original de refugiados. Isso é impossível, murmurou Roberto. Completamente impossível. É milagroso, corrigiu Mansur. É a prova de que existem forças neste universo que transcendem nossa compreensão. Geisa estava soluçando de emoção. Nossos bisavós sabiam. Eles sabiam que nos encontraríamos. Deixaram um roteiro porque tinham certeza de que o amor e a justiça sempre encontram um caminho. Roberto se aproximou dos dois, estendendo as mãos. Então somos todos família. Todos descendentes daqueles refugiados corajosos que vieram para o Brasil buscando uma vida melhor. Os 3 se abraçaram no centro da sala, 3 galhos de uma árvore familiar que havia sido plantada em solo brasileiro por bisavós visionários. Fernanda e os outros executivos presentes se levantaram em reverência, testemunhando um momento que transcendia qualquer experiência empresarial. A fusão das empresas, disse Mansur através das lágrimas, é apenas o começo. Vamos criar um legado que nossos bisavós ficarem orgulhosos. Vamos honrar o sacrifício de todas as famílias imigrantes, acrescentou Geisa. E vamos provar que o Brasil é realmente a terra onde sonhos se tornam realidade, concluiu Roberto. Fernanda enxugou os próprios olhos e sorriu. Bem,
Acho que esta é oficialmente a fusão empresarial mais emocionante da história do país. Mas, enquanto todos se preparavam para finalizar os contratos e começar a planejar o Instituto Aisha Fátima, Geisa ergueu a mão uma última vez. Perdão, mas há uma última coisa que preciso contar. Algo sobre minha filha que vocês precisam saber. A tensão emocional na sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado havia atingido proporções épicas. Geisa Silva, Roberto Carvalho e Mansur al-Rashid acabavam de descobrir que eram primos distantes, descendentes do mesmo grupo de refugiados sírios que chegara ao Brasil nos anos 50. Agora, Geisa preparava-se para revelar algo sobre sua filha que poderia ser a peça final daquele quebra-cabeças impossível orquestrado pelo destino. Fernanda Moraes observava atentamente, completamente absorvida pela sequência de revelações que transformara uma reunião de negócios numa saga familiar transcendental. Os outros executivos permaneciam em silêncio reverente, testemunhando algo que ultrapassava qualquer experiência corporativa. Minha filha se chama Laila, começou Geisa, sua voz embargada pela emoção. Ela tem 28 anos e é médica especializada em medicina humanitária. Trabalha numa organização internacional que atende refugiados em campos ao redor do mundo. Mansur sorriu através das lágrimas. Ela seguiu seus passos, ajudando pessoas necessitadas. Seguiu mais do que meus passos, respondeu Geisa, respirando fundo. Laila cresceu ouvindo as histórias que contei sobre vocês. Sobre a família síria que mudou minha vida quando eu era jovem. Ela sempre disse que um dia encontraria uma forma de honrar essa história. Roberto se inclinou para a frente, intrigado. De que forma? Geisa sorriu com um orgulho maternal transcendente. No último ano, Laila desenvolveu um programa médico revolucionário. Ela criou clínicas móveis que atendem especificamente crianças refugiadas, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também suporte psicológico e educacional. A descrição tocou profundamente Mansur, que se lembrava de sua própria infância como refugiado. Ela está salvando crianças como eu fui um dia. Exatamente, confirmou Geisa. E há 3 meses, ela me ligou eufórica. Havia conseguido o financiamento de uma fundação brasileira para expandir o projeto para a América Latina. Queria criar a primeira clínica permanente aqui no Brasil, especificamente para atender filhos de imigrantes e refugiados. Fernanda estava fascinada. Que fundação financiou o projeto? Geisa olhou diretamente para Mansur, seus olhos brilhando com uma emoção indescritível. A Fundação Futuro Árabe Brasileiro, a mesma organização que financiou seu primeiro negócio, Mansur. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mansur levou as mãos ao rosto, incapaz de processar mais uma coincidência impossível. Roberto e Fernanda se entreolharam, completamente perdidos na magnitude daquelas conexões que pareciam desafiar qualquer lógica. Isso significa, murmurou Mansur, que eu financiei o projeto da sua filha sem saber? Significa que o destino tem um senso de humor divino, respondeu Geisa, chorando e rindo simultaneamente. Você ajudou minha filha a realizar o sonho de ajudar crianças como você foi um dia. Roberto estava visivelmente emocionado. Esta história transcende qualquer coincidência. É como se forças superiores estivessem orquestrando cada detalhe. Há mais, disse Geisa suavemente. Laila está voltando para o Brasil na próxima semana. Ela não sabe sobre nosso reencontro. Não sabe que encontrei você, Mansur. Será uma surpresa completa. Mansur se levantou, caminhando até a janela com o coração transbordando de emoção. Geisa, sua filha está realizando exatamente o trabalho que nossos bisavós sonharam. Ela está fechando o círculo que eles começaram há décadas. E o melhor, acrescentou Geisa, é que ela quer estabelecer a sede da clínica brasileira aqui na nossa cidade. Procura um local que tenha significado histórico e emocional para a comunidade imigrante. Roberto sorriu, compreendendo imediatamente. As terras da antiga fábrica têxtil. O mesmo local onde construiremos o Instituto Aisha Fátima. O círculo se fecha perfeitamente, disse Fernanda, claramente tocada pela simetria impossível dos eventos. Mansur voltou-se para seus primos recém-descobertos. Então teremos no mesmo local um centro cultural, um instituto educacional e uma clínica médica. Um complexo completo de apoio às famílias imigrantes.
Nossos bisavós não apenas previram nosso reencontro, disse Geisa com reverência. Eles planejaram que criássemos algo que durasse gerações. Roberto estava radiante. A Indústrias Platina não apenas doará as terras, mas financiará toda a construção do complexo. Este projeto será nosso legado mais importante. E eu garantirei que a Fundação Futuro Árabe Brasileiro amplie o financiamento para tornar este projeto um modelo mundial, acrescentou Mansur. Fernanda, sempre prática, já fazia anotações. Vocês estão criando o primeiro complexo integrado de apoio a imigrantes da América Latina. Isso terá repercussão internacional. Geisa olhou para seus dois primos com gratidão infinita. Quando acordei hoje e vim trabalhar como faxineira, jamais imaginei que encerraria o dia como cofundadora de um projeto que mudará milhares de vidas. O destino escolheu você para nos reunir, disse Mansur com carinho. Você foi o instrumento que possibilitou tudo isso. Não, corrigiu Geisa humildemente. Nós três fomos instrumentos de algo maior. Nossos bisavós plantaram sementes de esperança que finalmente floresceram. Roberto estava emocionalmente transbordante. Esta fusão empresarial se transformou na reunião familiar mais importante da nossa geração. E quando Laila chegar na próxima semana, disse Geisa, ela completará o círculo. 4 gerações finalmente reunidas em propósito comum. Mansur segurou as mãos de Geisa e Roberto. Prometo solenemente que honraremos o legado de nossos ancestrais. O Instituto Aisha Fatima será um farol de esperança para todos os que buscam uma vida melhor. Prometo que a Indústrias Platina dedicará seus recursos para garantir que este projeto seja um sucesso absoluto, acrescentou Roberto. E eu prometo que continuarei trabalhando, não mais como faxineira invisível, mas como guardiã da memória de nossa família, concluiu Geisa. Fernanda enxugou os olhos, profundamente tocada. Vocês acabaram de criar algo que transcende negócios. Criaram um legado de amor familiar. A sala inteira vibrava com uma energia transformadora. 3 descendentes de refugiados sírios haviam se reunido para honrar seus ancestrais, criando algo que beneficiaria incontáveis famílias futuras. Há uma última coisa, disse Mansur, olhando para Geisa com ternura. Quero que você saiba que meus pais, antes de partirem, sempre falaram que tinham uma dívida de gratidão eterna com a brasileira de coração dourado que nos salvou. Eles morreram sonhando em poder agradecer adequadamente. Geisa estava soluçando agora. Eles não tinham dívida alguma. O privilégio foi meu. Agora podemos honrar a memória deles juntos, disse Roberto, como família unida. O Instituto Aisha Fatima terá um memorial especial, acrescentou Mansur, dedicado a todos os imigrantes corajosos que ousaram sonhar com uma vida melhor. E Laila será a diretora médica oficial do complexo, disse Geisa, orgulhosa. Ela realizará o sonho de nossos bisavós de uma forma que eles jamais poderiam ter imaginado. A emoção na sala era palpável. Fernanda sorriu através das lágrimas. Esta é oficialmente a negociação mais bonita da qual já participei. Os 3 primos se abraçaram uma última vez, selando não apenas uma fusão empresarial, mas uma reunião familiar que honraria gerações passadas e inspiraria gerações futuras. A sala de conferências da Corporação Meridiano Dourado havia se transformado num santuário de emoções, onde 3 almas perdidas finalmente encontraram seu caminho de volta à família. Mansur al-Rashid, Roberto Carvalho e Geisa Silva permaneciam de mãos dadas, ainda processando a magnitude do milagre que o destino havia orquestrado naquela manhã extraordinária. Fernanda Moraes observava a cena com reverência, sabendo que estava testemunhando algo que transcendia qualquer experiência profissional. Os contratos da fusão empresarial que haviam motivado aquela reunião agora pareciam apenas um detalhe diante da reunião familiar épica que estava presenciando. Antes de assinarmos qualquer documento, disse Mansur, olhando para seus primos recém-descobertos, quero que façamos um juramento solene, um compromisso que honre não apenas nossos bisavós, mas todas as famílias que ainda lutam por dignidade e esperança. Roberto assentiu vigorosamente. Fale, primo. Estou preparado para qualquer compromisso. Geisa sorriu através das lágrimas. Nossos ancestrais nos guiaram até aqui. Agora é nossa vez de abrir caminhos para os que virão depois.
Mansur respirou profundamente, sentindo o peso da responsabilidade ancestral em seus ombros. Juramos que o Instituto Aisha Fatima será mais do que um projeto filantrópico. Será um lar para todos os que chegarem ao Brasil carregando apenas esperança no coração. Juramos que a clínica de Laila atenderá gratuitamente todas as crianças refugiadas, garantindo que nenhuma família enfrente sozinha as dificuldades que nossas famílias enfrentaram, acrescentou Roberto. E juramos que preservaremos e honraremos a memória de cada imigrante que ousou sonhar com uma vida melhor, concluiu Geisa, sua voz carregada de emoção sagrada. Os três se abraçaram novamente, selando o pacto que seus bisavós haviam sonhado décadas antes. Fernanda estava chorando abertamente, tocada pela solenidade daquele momento histórico. Agora sim, disse Roberto, sorrindo através das lágrimas. Podemos assinar os contratos, não apenas como empresários, mas como família unida em propósito comum. Enquanto Fernanda organizava os documentos, Geisa olhou pela janela e viu algo que fez seu coração acelerar. Olhem, disse ela, apontando para a rua. Não é possível. Todos se voltaram para a janela e viram uma jovem mulher de cabelos escuros caminhando em direção ao prédio, carregando uma mochila de viagem e olhando para cima com curiosidade. É Laila, sussurrou Geisa, incrédula. Minha filha está aqui. Ela chegou mais cedo. Mansur arregalou os olhos. O destino não para de nos surpreender. Roberto estava radiante. Ela chegou no momento exato, como se soubesse que este era o momento perfeito. Geisa correu até o interfone. Beatriz, por favor, diga à segurança que minha filha, Laila Silva, está subindo. Traga-a diretamente para a sala de conferências. Nos minutos que se seguiram, a expectativa na sala era palpável. Mansur arrumava nervosamente o terno, Roberto alisava os cabelos e Geisa enxugava repetidamente os olhos, tentando compor-se para o encontro com sua filha. Como vamos explicar tudo isso para ela? Perguntou Roberto, claramente ansioso. Simplesmente contaremos a verdade, respondeu Mansur. Às vezes a verdade é mais extraordinária que qualquer ficção. A porta se abriu e Laila Silva entrou, sua presença iluminando instantaneamente a sala. Era uma jovem de beleza serena, com olhos inteligentes que lembravam os da mãe, e um sorriso caloroso que irradiava bondade genuína. Mãe? Disse ela confusa ao ver Geisa numa sala de executivos. O que está fazendo aqui? A recepcionista disse que você estava numa reunião importante. Geisa caminhou até a filha, seus olhos transbordando de amor e emoção. Filha querida, prepare-se para a história mais inacreditável que já ouviu. Laila olhou ao redor, notando os homens elegantes, os contratos sobre a mesa e a atmosfera carregada de emoção. Mãe, você está me assustando. O que está acontecendo? Laila, disse Geisa suavemente. Quero que conheça Mansur al-Rashid. A jovem médica olhou para Mansur com curiosidade respeitosa. Prazer em conhecê-lo, Sr. al-Rashid. O prazer é meu, respondeu Mansur, sua voz tremendo de emoção. Laila, eu sou o menino sírio sobre quem sua mãe sempre contou histórias. O choque no rosto de Laila foi instantâneo. Suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar numa cadeira. Você é o pequeno Mansur? O refugiado que minha mãe ajudou? Sou eu, confirmou Mansur, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sua mãe salvou minha família quando eu era criança, e agora descobrimos que somos primos distantes. Laila olhou para a mãe, depois para Mansur, tentando processar a informação impossível. Primos? Como assim, primos? Geisa abraçou a filha ternamente. Nossos bisavós fugiram juntos da Síria nos anos 50. Mansur e eu somos da mesma árvore genealógica. E este, disse Mansur, apontando para Roberto. É nosso primo Roberto Carvalho, CEO da Indústrias Platina. Ele também descende do mesmo grupo de refugiados sírios. Laila estava completamente perdida, alternando o olhar entre os três adultos que a observavam com carinho. Isso é impossível. Como vocês descobriram tudo isso? O destino nos reuniu hoje, explicou Roberto. Numa reunião que deveria ser apenas sobre negócios, descobrimos que somos família. Laila sentou-se lentamente, ainda processando as revelações. Mãe, você sempre disse que encontraria Mansur um dia, mas nunca imaginei que seria assim.
Há mais, disse Geisa gentilmente. Filha, conte a eles sobre seu projeto das clínicas móveis. Leila olhou confusa para Mansur. Desenvolvi um programa médico para atender crianças refugiadas. Consegui financiamento de uma fundação brasileira para criar a primeira sede permanente aqui. Mansur sorriu através das lágrimas. A Fundação Futuro Árabe Brasileiro. Eu sou o presidente dessa fundação, Laila. Eu financiei seu projeto. A jovem médica levou as mãos ao rosto, completamente chocada. Você é meu financiador anônimo? Sou, confirmou Mansur. E agora descobrimos que estou financiando a filha da mulher que salvou minha vida. Roberto se aproximou de Laila com carinho paternal. E a Indústrias Platina doará as terras onde você construirá sua clínica. Será parte de um complexo maior que estamos criando em honra aos nossos ancestrais. Laila estava soluçando agora, completamente dominada pela emoção. Isso é um milagre absoluto. É a prova de que o amor e a bondade sempre encontram um caminho de volta para nós, disse Geisa, abraçando a filha. Laila se levantou e caminhou até Mansur. Durante toda a minha vida ouvi histórias sobre você. Sobre o menino corajoso que superou todas as dificuldades. Você foi minha inspiração para trabalhar com refugiados. E você, respondeu Mansur, está realizando os sonhos que nossos bisavós nunca puderam sonhar. Está curando não apenas corpos, mas almas. A jovem médica se voltou para Roberto. Senhor Carvalho, não sei como agradecer sua generosidade. Chame-me de primo Roberto, disse ele sorrindo. E não agradeceu nada. Estamos honrando nossa família. Fernanda, que havia observado toda a cena em silêncio respeitoso, finalmente se manifestou. Laila, sua chegada completa o círculo. Agora temos 4 gerações representadas. Os bisavós que fugiram da Síria, os avós que construíram suas vidas no Brasil, vocês 3 que se reencontraram hoje, e você, que representará o futuro. Laila olhou para os documentos sobre a mesa. Vocês estavam assinando algum contrato importante? O mais importante de nossas vidas, respondeu Mansur. Estávamos oficializando não apenas uma fusão empresarial, mas uma reunião familiar. Posso assinar também? Perguntou Laila timidamente. Quero fazer parte oficialmente desta família reunida. Roberto preparou um documento adicional. Como diretora médica oficial do Instituto Aisha Fátima, você será uma das fundadoras. Enquanto todos assinavam os contratos, Geisa se lembrou de algo importante. Há uma última coisa que preciso buscar em casa. Os documentos originais dos nossos bisavós. Eles precisam estar presentes neste momento. Vamos juntos, disse Mansur. Quero ver com meus próprios olhos as palavras dos nossos ancestrais. Eu dirijo, ofereceu Roberto. Meu carro comporta todos nós. 1 hora depois, os 4 estavam na humilde casa de Geisa, observando reverentemente enquanto ela abria o antigo baú de madeira que seus avós haviam trazido da Síria. O aroma de madeira envelhecida e memórias preservadas encheu o ambiente. Aqui estão, disse Geisa, retirando cuidadosamente um maço de documentos amarelados pelo tempo. As cartas, fotografias e o testamento moral dos nossos bisavós. Mansur segurou com reverência uma fotografia desbotada onde via seus bisavós jovens, ao lado dos bisavós de Geisa e Roberto. Eles eram tão jovens quando chegaram aqui, tão corajosos. Laila estudou atentamente o testamento moral, traduzindo em voz alta. Para nossos descendentes que lerão estas palavras, saibam que plantamos sementes de esperança em solo brasileiro. Se vocês se encontrarem um dia, saberão que o destino cumpriu sua promessa. Roberto estava visivelmente emocionado. Eles realmente sabiam que nos reencontraríamos. E agora sabemos qual é nossa missão, disse Mansur. Honrar o sacrifício deles criando algo duradouro. Semanas se passaram como num sonho. A notícia da fusão entre as empresas de Mansur e a Indústrias Platina, combinada com a criação do Instituto Aisha Fátima, gerou repercussão internacional. Jornalistas do mundo inteiro vieram conhecer a história da família reunida pelo destino. No dia da cerimônia de inauguração das obras do complexo, centenas de pessoas se reuniram nas antigas terras da fábrica têxtil. Descendentes de imigrantes árabes chegaram de todo o Brasil.
muitos trazendo suas próprias histórias de superação e esperança. Mansur, agora oficialmente reconhecido como um dos empresários mais influentes do país, discursou com emoção. Este não é apenas um centro de apoio a imigrantes. É a prova de que o Brasil é realmente a terra onde sonhos se tornam realidade. Roberto anunciou que a Indústrias Platina criaria filiais do complexo em 10 cidades brasileiras. Cada unidade levará o nome de famílias imigrantes que contribuíram para a construção deste país maravilhoso. Geissa, agora diretora de Relações Interculturais e autora de um livro sobre a história da imigração síria no Brasil, emocionou-se ao falar. Nossos bisavós plantaram árvores sob cuja sombra jamais sentariam. Hoje, nós colhemos os frutos de sua coragem. Laila inaugurou oficialmente a clínica médica, que já havia atendido mais de 1.000 crianças refugiadas. Cada criança que curamos é uma promessa cumprida aos nossos ancestrais. Mas o momento mais emocionante veio quando uma surpresa inesperada aconteceu. Um idoso de cabelos brancos se aproximou do palco, apoiado numa bengala, carregando uma carta antiga. Meu nome é Hassan Omar, disse ele com voz trêmula. Sou neto de um dos amigos íntimos de Ahmad Silva e Omar al-Rashid. Meu avô me pediu para entregar esta carta se algum dia encontrasse descendentes das famílias. Geissa recebeu a carta com mãos trementes e leu em voz alta. Para os filhos dos nossos filhos, se estão lendo isto, significa que a profecia se cumpriu. Vocês se encontraram, como sempre soubemos que aconteceria. Agora podem completar nossa missão, fazer do Brasil uma pátria verdadeira para todos os que buscam um recomeço. A multidão presente explodiu em aplausos emocionados. Famílias inteiras choravam, tocadas pela beleza daquela história que transcendia gerações. Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre o complexo que estava nascendo, Mansur, Roberto, Geissa e Laila se deram as mãos no centro do palco. 4 descendentes de refugiados sírios, reunidos pelo destino para honrar o legado de coragem de seus ancestrais. Nossos bisavós chegaram ao Brasil com apenas esperança no coração, disse Mansur, sua voz carregada de gratidão infinita. Hoje, suas esperanças se multiplicaram em milhares de vidas que serão tocadas por este projeto. E quando as próximas gerações olharem para trás, acrescentou Geissa, verão que o amor sempre encontra um caminho para casa. A plateia se levantou numa ovação que durou longos minutos, celebrando não apenas uma família reunida, mas a prova viva de que milagres acontecem quando corações generosos se encontram. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre o local onde um dia houve sofrimento e agora nasceria esperança, os 4 primos sabiam que haviam cumprido a missão sagrada deixada por seus ancestrais. O Instituto Aisha Fatima não era apenas um complexo de apoio a imigrantes, era a materialização de um sonho que havia atravessado oceanos e décadas para se tornar realidade. E em algum lugar nas dimensões onde habitam os espíritos dos que partiram, Ahmad, Fátima, Hassan, Aisha e Omar sorriam, sabendo que suas sementes de esperança haviam finalmente florescido numa floresta de amor que se espalharia por gerações.